Olá, olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Quem estiver chegando, vai avisando se está ouvindo direitinho, se está tudo ok, porque tecnologia às vezes falha mesmo. Tá? Hoje nós vamos fazer um bate-papo, tá? Com algumas mães, tá? Então eu fiz um ao vivo, enfim, essa semana, falando sobre home office, falando de mim, da minha angústia. E algumas mães me procuraram. Dentre dessas, duas eu convidei pela intimidade que eu tenho com elas, enfim, né? As convidei para participar desse bate-papo comigo e elas toparam, tá? Então eu vou chamar elas, enfim, uma já tá aqui, que é a Karina. Oi, tá entrando devagarinho, às vezes demora. Oi, Oi, boa né? Daqui a tarde. pouco, boa tarde, daqui a pouco chega a Jaque também. Enquanto isso, eu vou fazendo a introdução do assunto, tá? Então, assim, nós, né, estamos passando por um momento muito delicado, onde está acontecendo muitas coisas que nenhum de nós previu algum momento da vida, tá? Nós vamos falar hoje especificamente do público feminino, porque somos três mulheres, tá? E até porque a maioria dos nossos contatos também são mulheres, tá? Então, nós, mulheres, lá meninas, quando decidimos ir para o mercado de trabalho, quando decidimos trabalhar, escolhemos alguns caminhos, tá? E dentro desses caminhos não estava previsto nada do que vem acontecendo nos últimos 360 dias. Tá? Pouco mais que 360, porque nós estamos desde 20 de março, né? Praticamente trancafiados em casa. Tá? Então, esse bate-papo são com. Né, nós somos três mulheres, três mães, tá? Temos filhos. Então, é justamente essa a questão, o centro da questão, como nós mães estamos lidando com tudo isso, né? Então, uma mãe, tá? Que é a Karina, então é uma mãe que está fazendo home office, que trabalha, tá? Então ela presta contas a uma chefia, tá? A outra mãe que faz home office sou eu, né? Que sou autônoma. Então eu já trabalhava em home office anteriormente. E a outra mãezinha, que daqui a pouco tá entrando, tá? Até porque as coisas ao vivo às vezes não acontecem no nosso tempo, né? né? Então ela é autônoma, tá? Mas numa profissão que, além de não conseguir fazer home office, ela é proibida, em alguns momentos da pandemia, de trabalhar por força de lei. Ela é profissional da beleza. Tá? Então, nós vamos fazer troca nesse sentido. Então, vamos começando fazendo alguns combinados. Tá? Vocês que estão assistindo, conforme as mãezinhas vão falando, porque elas não são da área da comunicação, tá? Então elas precisam que vocês sinalizem quando o que elas estão falando está agradando, tá? Então, conforme elas vão comentando, fazendo os assuntos, vocês vão apertando os coraçõezinhos, porque é um termômetro pra gente. Então, quando sobe os coraçõezinhos, muitos, a gente sabe que aquela linha de raciocínio vocês querem que continue sendo desenvolvida. Quando não tem coraçãozinho nenhum, a gente vai mudando de assunto, porque aquele assunto não está interessando muito, certo? Combinado? Então, no decorrer da live, em muitos momentos eu vou ativar esse lembrete. Outro, tá? Vocês vão fazer nos comentários, né? Vão escrevendo, né? Se tá ok, se vocês têm alguma pergunta para fazer, tá? Já tem gente te mandando um coraçãozinho, Karina. Então, né, vocês vão, né, sinalizando para nós, porque isso é muito importante, porque nós vamos percebendo como está o termômetro da situação, tá? Já que estamos te esperando, tá? Enquanto isso, né, eu vou pedir para a Karina se apresentar, né, para ela poder contextualizar um pouquinho, né, a situação, enfim, como é que ela está vivendo, como é que ela está passando, e depois, quando a Jaque conseguir, porque questão de internet não é do nosso tempo, e isso também é um assunto que nós discutimos ontem na reunião, né, que
tá nos infernizando, né? Não tem outra palavra mais bonitinha, né? A vida é essa questão da internet também. Palavra contigo, Bom, Karina. para cair o meu fone de ouvido aqui, só colocar. Uhum. Meu nome é Karina, né? Como a Nancy já falou, sou professora há 20 anos, trabalhei por um bom tempo na rede particular e desde 2013 estou na rede municipal de ensino. E o que acontece? Dentro da nossa educação, a gente está muito acostumado com trocas, né? Trocas de olhares com os alunos, trocas de beijos na entrada, na saída, o estar atento para explicar melhor, sentar junto para explicar melhor, estar mais atento aos questionamentos, e de uma hora para outra, tudo isso acabou. E aí vem a palavra que a gente mais tem escutado, que a gente tem que reinventar nossa profissão. E não foi nada fácil, não está sendo nada fácil. Porque de uma hora para outra, que nem eu com 20, 19 anos de profissão, na época, né, que a gente entrou na pandemia, jamais tinha parado na frente de uma câmera e tinha gravado um vídeo. E aí eu tive que começar a dar aula online. E como se dá aula online? Como se prende a atenção de uma criança? Não é bem assim. Então, muitos desafios, muitos desafios. Acho que as palavras que, que a gente pode falar que estão tomando conta nesse momento são a ansiedade, o medo e a insegurança. Porque a gente fica ansioso por querer fazer o melhor, tem o medo de não conseguir fazer, porque são ferramentas novas também, e nem sempre a gente sabe usar, a gente teve que aprender a usar também, né? E a insegurança de não saber se tá certo, se não tá certo, como é que tá. Oi, Jaque. Tudo bem? Oi, Questão de conexão, desculpa o atraso. essa questão de conexão, a gente às vezes se atrasa um pouquinho. E mãe também, né? Porque você é uma mãe sem rede de apoio, né? Então, pessoal, você tá com ele aí contigo? Sim, eu pedi, ele tá vendo os desenhos dele, então eu tava explicando que agora eu vou estar numa reunião e aí ele pode ficar ali só, não pode ficar me chamando, enfim, né? Mas ele vai chamar, eu acho, mas a gente explica, né? Isso. Então, assim, ó, nós estamos no momento bem real do dia a dia. Eu tenho, por ter um filho de 21 anos, óbvio que eu tô com uma rede de apoio, ele tá cuidando das crianças. Querendo ou não, ele tá cuidando das crianças, né? Até para quem não me conhece, eu tenho 3 filhos, um de 21, um de 3 anos e um de 6 meses, tá? Então, a gente precisa de alguém que nos ajude, tá? Então, a Jaque então, vai trazer para nós, né, a experiência de um profissional da beleza, tá? Sem rede de apoio e que está sofrendo pra caramba com a pandemia. Se apresenta, Jaque. Jaque! Bom, eu sou a Jaqueline, né? Eu sou manicure já há bastante tempo. Sou mãe há 5 anos, né? E nesses 5 anos tem sido bem complicado, porque assim, eu tinha minha mãe faleceu, né? Eu sou separada, e aí veio pandemia, né? Aí eu fiquei aqueles meses em casa, e agora voltei a ficar em casa, porque ele também não tá podendo ir para a escola. Então, eu tô bem ansiosa, assim, porque aí eu tenho que ajudar ele nas coisas da escola e não tô podendo trabalhar. Para trabalhar, eu tenho que pedir para alguém ficar. E era isso. Aproveitando o gancho, posso falar, Nelson? Sim. Eu não falei, mas eu sou mãe de um menino de 3 anos. E eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu acordo e vou para casa da minha mãe para ela ficar com ele enquanto eu trabalho. Porque não parece, tem gente que diz que professor em casa não trabalha, mas trabalha e muito. Trabalha dobrado. É muita, principalmente como é serviço público, é uma burocracia muito grande.
E como eu falei antes, as aulas online, a gente precisa ter muita criatividade, demanda tempo gravar um vídeo, né? Então eu tenho uma rede de apoio muito boa. Agora meu marido tá com ele. Então ou é minha mãe ou é meu marido. Mas só com ele eu não consigo trabalhar. Eu já fiz reunião online com eles pendurando as minhas costas. Sabe? Então só com ele sozinha eu não consigo trabalhar. Até porque tem uma questão, e aí então falar como psicóloga, né? A criança com 5, com 3 anos, não tem condições de administrar que a mamãe está em casa e que está trabalhando. É impossível a criança administrar. Tá? O meu trabalho e o teu, nem pensar. O trabalho da Jaque fica complicado porque a criança em alguma vez viu a mãe fazendo a própria unha. Então, caso a legislação em alguns momentos que proíbe fosse possível fazer em casa, porque quando proíbe, proíbe mesmo, né? A criança também não iria compreender, porque é do universo feminino. Então, em alguma vez ele viu a mãe fazendo unha em casa, né? Então, para a criança é muito complicado, porque os pais estão em casa e não estão com eles. E para a gente também é complicado, tá? Como trabalhar e administrar a culpa? Ou vocês duas administram bem? Não. Como é, Jaque, que tu te sente? Né? Como tu te sente, já que temos que deixar ele nas vizinhas, nas parentes, nas madrinhas, nas tias? Olha, o meu primeiro sentimento é bem de revolta, porque assim, ó, não tem um motivo concreto para isso estar acontecendo, né? Porque não foi nem o governador que quis que as escolas fechassem. Porque desde setembro, quando as escolas voltaram, tudo tranquilo, prof, as crianças, ninguém ficou doente para justificar. Vamos fechar tudo e vamos, né? Então, é o primeiro sentimento que eu tenho, assim, é um pouquinho de revolta, de ter que estar pedindo. E eu penso assim, ó, todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo tem a sua casa, o seu trabalho, mesmo que esteja trabalhando em casa, né? Aquela pessoa tem alguma coisa para fazer. E aí eu vou pedir para ela ficar com uma criança e ela vai ter que desprender um pouco do tempo dela, né, da obrigação dela para ficar. E normalmente eu tenho que pedir assim, meio que de última hora, porque no máximo um dia antes a pessoa resolve, né? Então, assim, é de última hora. Então, aí a pessoa normalmente aceita, acredito que não ache que tenha problema, né? Só que, daí o que acontece? Aí eu fico pensando, eu tenho que ir lá e fazer e voltar para não prender a pessoa, né? Porque o compromisso com a criança é meu, no fim das contas, né? E para ele também não ficar ansioso que a mãe foi e não vem mais, está demorando, enfim, né? Porque quando ele vai para a escola, ele sabe, ele tem uma rotina na escola, né? E quando tu deixa ele na vizinha, ele fica um pouco, ele até leva alguma coisa para brincar, mas daí, tipo, não é uma coisa agradável para ele, porque ali não tem os brinquedinhos dele, ele não pode agir como ele quer, né? O espaço A escola é dele. Tem as coisas de criança, enfim, né? Uhum. Na escola. E a casa do vizinho, ou a casa da tia, ou a casa de sei lá quem não tem. Eu não tô te ouvindo. Na escola, a criança tem o seu próprio espaço. Ela está no espaço dela. Na pessoa que está cuidando, a criança não tem liberdade nenhuma. Né? Nós, quando somos visita de alguém, a gente tem liberdade? Como tem na casa da sogra? Eu não estou mais ouvindo vocês. Oi? Alô? Talvez tenha travado, tem que estar me ouvindo, Karina? Tô. Tá? Então talvez a tua internet travou, Jaque. Não tô te ouvindo. Tu não tá? Sai e entra de novo. Travou. Tá. Sai e entra de novo, porque daí talvez a internet tenha travado. Espera, amor. Se tu não ouve. Como é que sai? Eu não sei como é que sai.
Eu não sei como é que Sai do Instagram como se tu tivesse assistido uma live e tu... E entra de novo. Fale, Karina. Me perdi agora no que eu ia falar. Bom, enquanto isso eu vou Esqueci. retomando, entrou pessoas novas, né? Então, a Maria dos Santos colocou que está muito bem colocado, né? Algumas coisas que a gente falou até o momento, né? Dessa situação. E, pessoal, de novo, assim, ó, vão subindo os coraçõezinhos, que daí as gurias vão vendo e vão percebendo que vocês também têm interesse, tá? E quem de vocês já passou por coisas parecidas que elas passaram, coloquem ali nos comentários. Ah, eu também passei por isso. Ou daqui a pouco um familiar passou, tá? Porque o nosso objetivo é que esse bate-papo ajude as mulheres a se aliviar um pouco de toda essa culpa e toda essa dificuldade que estamos passando, que não tem precedente. Ninguém se preparou, ninguém pensou, né? Nós, da psicologia, estamos estudando pra caramba para poder dar conta dessa realidade que a gente só viu na teoria. Ninguém nunca estudou, né? Nós não somos uma geração, tá? Que gente, pelo menos aqui em Caxias do Sul, que a gente estuda sobre exilados de guerra ou pessoas em guerra, né? Isso é coisa que a gente vê na teoria, não na prática, tá? Então, vão sinalizando quando vocês têm algum, né, essa situação, ou viveram, ou conhecem alguém que viveram, ou se vocês viveram e não querem se identificar, eu conheço alguém que passou, tá? Pra gente poder saber e poder ajudar mais pessoas, né? E me lembrei o que eu ia falar. Sim, fale. Você falou sobre a culpa. Muitas vezes eu tô sentada na mesa da cozinha da minha mãe, trabalhando, e o Arthur chega, Arthur é o nome do meu filho, Arthur chega e diz, mamãe, vamos brincar? E naquele momento eu não tenho como largar tudo e passar 10 minutos com ele. E isso me corta o coração. E às vezes eu preciso de muita concentração numa planilha de registros, precisa de muita concentração para fazer aquilo, para não errar data, para não errar hora aula, enfim. E ele fica ali, mamãe, me dá caneta de trabalhar, que ele sabe que eu trabalho com caneta, me dá uma folha de caderno. Então, é difícil e dói para mim. Então, são coisas que vocês, né, vocês do magistério, tá, sempre tiveram atribuições fora a sala de aula, Sim, que talvez para alguns isso é redundante, mas para muitos isso talvez seja novidade. Vocês sempre tiveram atividades fora daquelas 4, 5 horas de aula, tá? Só que neste momento, vocês estão tendo o dobro do dobro, né? Algo não é multiplicado, é exponenciado. Por quê? Eu fiz uma pós-graduação para dar aula EAD, tá? Muitas pessoas, tu faz vídeo legal, enfim. Né? Eu estudei para fazer vídeo, para estar aqui, tá? Eu estudei, tá? Enquanto nós não tivemos essa formação. Não. E é difícil pra caramba fazer a formação, estudar, aprender, né? Como lidar com as coisas, como lidar com o imprevisto, como chamar a atenção, porque chamar a atenção de uma criança de um jeito, de um adolescente de outro, de um adulto de outro, educação básica, infantil, né? Né? Tem diferenças. Então, a frase, né? Como tu usaste ontem, Karina, se reinventar. Mas, gente, nós estamos reinventando uma roda quadrada? Uma triangular? Porque a redonda não basta? Né? E como se reinventa já aqui na área da beleza? Né? Olha, no meu caso, é bem complicado, porque o que eu vou fazer, né, de diferente? Eu vejo que muita gente tá dando curso, né? Ensina a fazer unha pela internet. Eu, sinceramente, assim, não consigo entender, né? Como é que tu vai ensinar uma pessoa a fazer unha pela internet? Tu até consegue ensinar uma pessoa que já tenha feito um curso, já tenha uma noção, já esteja trabalhando. Tu consegue aumentar o nível de conhecimento dela pela internet, mas o inicial, assim, aquele, né, o basicão, assim, tem que ser a pessoa presencial, né? Não tem como. E eu não tenho. O que eu vou fazer pela internet?
Como é que eu vou cortar um cabelo, fazer uma unha, um negócio pela internet? Não tem como, né? Não E a tem. mesma coisa na educação. Tem coisas que os pais se esforçam, a gente manda as atividades para casa, os pais se esforçam, sentam, fazem juntos, mas falta aquela interação do professor. Que o professor, na verdade, foi formado para isso. Os pais não estudaram para isso também. Assim como eu não estudei para fazer um vídeo, os pais não estudaram para dar aula, para alfabetizar seus filhos. Posso acrescentar uma coisa nisso que tu falou agora? Eu tô recebendo as coisas para o meu filho fazer, né? Os videozinhos são... até tem a parte que ele explica, né? O professor dele explica o que é para ele fazer e tal. Mas eu até tento que ele veja o vídeo, que ele ouça, que ele veja o professor, que ele ouça a voz do professor, para ver se ele se interessa, né? Porque, claro, eu vou ter que ver junto e vou ter que comandar o negócio. Mas eu me sinto, assim, um fracasso, porque ele não quer fazer nada. Ele, na metade do vídeo, ele já não quer mais ver. Ele assiste um pouco e já não quer mais ver. E aí, quando a gente vai fazer o que a pessoa pediu, né? O que o professor pediu, ele faz um pouco... E eu não, às vezes eu acabo botando o vídeo de novo para ele ver de novo, né? Porque, tipo, eu vou explicar do meu jeito, né? E ele não, e a maioria das vezes ele não, a maioria do tempo ele não quer fazer o negócio. Então eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o que as prof vão pensar que eu nem tento, né? Mas eu tento. E ele que não quer fazer. E aí, o que elas me dizem? Tem que ser legal, tem que ser interessante para ele. Se eu tô tentando e não tá sendo interessante, como é que eu vou forçar? Aí, esses dias eu tentei, vamos, olha que legal. Ele chorou. Então, eu fico com os cabelos em pé, porque aí que tipo de criança vai voltar para a escola depois desse tempo? Que não fez nada, que não quer fazer nada, e que eu não consegui que ele fizesse alguma coisa, né? E aí eu tenho que tirar foto para mostrar que ele fez, eu não tenho foto nenhuma para mandar para a escola, né? Então daí eu não sei que eles ficam pensando, ela nem se esforçou. E eu vejo, porque a gente tem um grupo que os outros pais mandam, não é a maioria, tá? Tem assim, nós somos em 17, se não me engano, no grupo, e tem 4 crianças que botam foto. Mas daí é coisinha legal, assim, daí eu pensei assim, poxa, aquelas 4 conseguem, eu podia ser uma das que conseguem, né? Mas é bem complicado. Então, tudo que a gente tá passando e mais, eu tenho que ser prof, né? E eu não tenho jeito para Isso que tu tá me falando, o ano passado aconteceu com mais de uma aluna minha, que não tinha jeito, a mãe prometeu boneca, a mãe prometeu o mundo se ela fizesse essas atividades. O que eu fazia? Eu fazia uma chamada de vídeo só com o aluno para ir fazendo as atividades com ele. E como faço para 25, 30 alunos uma videochamada? Por tempo? Pois é, daí tu não vive mais, né? Como é que tu vai... E tu não vai nem poder trabalhar, porque tu vai... O teu dia todo tu vai passar fazendo vídeo. Mas fora tudo o resto, né? Porque tem que fazer o conteúdo. E o conteúdo que precisa fazer para esses videozinhos... Gente, o conteúdo para um videozinho de 4 minutos, às vezes é conteúdo que, falado numa aula, tu desenvolveria 2, 3 horas. Porque no ao vivo, tá? Tu tem a interação, a troca, tu vai sentindo. Aqui, a única forma que eu sinto que nós estamos sendo interessantes é os coraçõezinhos, tá? Mas quando eu estou numa sala de aula, eu estou numa palestra, tá? Eu pelo olhar das pessoas, se elas estão cochichando, se elas estão conversando, eu sinto como eu tenho que administrar o conteúdo. Se eu freio, se eu vou adiante, se eu paro e repito. Aquilo que eu falei da troca, né? Isso, né? Que a aprendizagem se dá dentro da troca. É extremamente necessário. E como trocar, tá? Eu acho que, né, aqui colocaram assim que o que vocês estão falando é problema de muitas mães. Eu acho que de quase todas, tá? Karina, conta a tua experiência agora não como prof, mas como mãe. Como a mãe que recebe as atividades da escola. Como é que tu tá te sentindo?
Como é que Difícil. né, essa relação? Porque ser prof é uma coisa, ser mãe é outra coisa. Não é porque eu sou Viu, prof... mãezinhas? Né? Mãezinhas, escutem muito isso. Mães, escutem muito isso que a Karina vai falar. Porque eu acho que vai aliviar o coração de muitas de vocês. Escutem bem. Ser prof é uma coisa, ser mãe é outra coisa. Eu não sou prof do meu filho. Do meu filho eu sou mãe. E as atividades da escolinha que vem, ele também não se interessa em fazer. E aí? Porque eu sou prof, ele tem que fazer? Né? Não, E o que a criança não consegue? A criança não consegue ver, né, a mãe como prof. Vocês, tá? Se alguém se identificar com isso, coloque um eu aí. Quando criança, tá? Nossos pais vinham nos ajudar com os temas, principalmente a tabuada. Nós vemos, nossos pais são de uma geração que a tabuada era tudo. Não estão errados, tá? Mas eles vinham nos ensinar as contas diretas. Eu lembro muito isso. Meu pai me ensinava a conta de dividir direta. E nós tínhamos, para desenvolver raciocínio lógico, tá? Porque não é à toa que tem que fazer toda ela completa, tá? Eu ficava enlouquecida com meu pai, porque meu pai não sabia fazer. O resultado era o mesmo. Mas o poder que o professor tem perante a criança, a autoridade que o professor tem, tá? Em alguns momentos acaba sendo maior que a autoridade paterna ou materna. Então, né? acredito que vários... Quem sabe, né? Acredito que vários pais já tenham ouvido em casa, mas a prof falou assim. Isso. Né? Quem de vocês que está assistindo nunca falou isso para os pais? Né? Ou para os irmãos, que nós, né? Quem tem irmãos, daqui a pouco tem que ajudar nos temas, né? Os pais ali tentando ajudar, porque a gente só dá o que tem, do seu jeito, e a criança, não, mas a prof falou diferente. É a prof que sabe. Né? A prof, que também é mãe, ela também escuta isso do seu filho. A prof disse que é azul, né? Só mudou o tom do azul. Ser mãe e prof são coisas diferentes. Muito diferentes. O tratamento com meu filho é outro, o olhar do meu filho é outro. São coisas completamente diferentes. Então, nós precisamos, nesse momento, né, enquanto sociedade, e um pouco é por isso esse bate-papo, tá? Ter um olhar mais atento a essas crianças, tá? Porque o sofrimento delas, tá? Não é só o fato de não estar saindo de casa, tá? Elas estão perdendo muitas trocas, tá? Vão ser adolescentes que vão ter dificuldade de andar em bando. E a gente tem, nós, né, da ciência psicológica, temos medo da questão do suicídio. Que lá na frente pode vir desencadear. Porque essas crianças estão perdendo muita coisa. E outra coisa, gente, muitas das crianças não estão conseguindo se alfabetizar. E por questões de legislação, elas não ficam mais paradas na primeira série ou vão para a classe especial como era nos anos 80. Tá? Nós estamos perdendo toda uma geração de médicos. Quantas dessas crianças que não conseguiram se alfabetizar direito sonham em ser médicos? Sonham em ser engenheiros? Pois é, eu sou prof alfabetizadora. Né? O ano passado, da minha turma de 22, cerca de 7, 8 se alfabetizaram à distância. No fundo, foi uma vitória. Uhum. Porque é quase impossível isso. Porque é quase impossível. Mandando material a cada 15 dias para casa e tendo uma aula online por semana. Muito difícil. Só que eles foram para um segundo ano com defasagens. E o ano passado a gente ainda começou o ano com eles. Então a gente teve um mês de contato com eles. Esse ano não. Esse ano a gente está tendo o conhecimento deles através do vídeo. E não são todos que podem entrar na aula online. Porque a aula online tem que ser no horário de hora-aula. Ou seja, da 1h30, vamos supor, à tarde, às 5h30. Minha aula é às 3.
Os pais estão trabalhando? Como é que essas crianças vão entrar? Então, é tudo muito complicado, é muito complexo. Eu tô com uma dificuldade profissional, falando então, né, da minha situação, enquanto mãe e enquanto psicóloga, tá? Porque eu não sou daquelas radicais que meus filhos não têm que ter telas, mas também ninguém aqui em casa leva celular para a mesa da cozinha ou para o banheiro. Tá? Nós temos limites com a tecnologia. Tá? Eu estou entre a cruz e a espada. Como eu digo para uma mãe que é minha paciente, assim, controla as telas do teu filho. Se ela precisa largar o celular na mão da criança, e a criança já sabe ir no Play Store ou né, do iOS, procurar o YouTube Kids, né, tem ele baixado, ou baixar joguinho por conta, eles já sabem. Não sabe ler e escrever. Mas duvido que os de vocês não saibam procurar no celular um jogo. Então, o meu filho, ele liga, desliga o Note sozinho, ele acha o que ele quer na internet sozinho, mas ele tá com dificuldade em segurar o lápis, que foi uma reclamação das prof. Então, por exemplo, o ano passado ele voltou em setembro para a escola. Congelada! E esse ano... ansiosa! Nós aqui também estamos com as mãos suadas, geladas. Ele tá comendo um geladinho, e daí eu enrolo num pano e mesmo assim gela a mão, né? Então, até perdi o fio da meada, mas enfim. Ele tá com dificuldade em segurar o lápis. E ele vai continuar, porque eu não consigo fazer nada e a escola tá fechada, né? E aí até eu tava levando ele num grupo que ela faz um atendimento especial para ele e tal, mas se eu não trabalhar, como que eu vou proporcionar isso para ele, né? Então já fazem 3 semanas que ele não vai naquela profissional que estava auxiliando ele nisso. Então não tá indo para a escola, não tá mais indo eu me esqueci o nome da pessoa, enfim, mas ela tem um lugar assim que ela faz esse tipo de trabalho, que eu esqueci o nome agora. Então ele não tá indo, não tá fazendo nada, não tá indo mais em lugar nenhum, e a dificuldade dele vai ficar, ou vai ser até pior, porque o ano que vem ele já tem que aprender a ler, né? Ler ou saber as letras, enfim, acredito, né? Começar a alfabetização. E daí ele vai estar com a dificuldade de pegar caneta, a motricidade fina, né? Então ele vai ter 2 preocupações, em aprender e se alfabetizar. Então vai ser pior, né? Ele não vai ter só que se alfabetizar, ele tem essa outra dificuldade, né? Vê como parece simples para quem não tem filhos, né? Fica em casa. Ou para quem é profissional, que tem, que tem uma renda garantida, né? Ou que é casado, ou mora com os pais. Como afeta menos, né? Então, é interessante a gente trazer um pouco disso para o social, tá? Essas dificuldades que a gente passa e se sente tão pequenininho, tão sozinho, né? Será que eu sou a única mãe que tem magistério que não sabe o que fazer com o filho? Não é, Karina. Será que eu sou a única mãe que está desesperada, correndo o risco de daqui a pouco ter que bater na porta da FAS, né, pedindo cesta básica, porque eu não consigo prover o pão de cada dia do meu filho, porque é proibido trabalhar? Ou porque minhas clientes, nos momentos que é liberado, só podem ao sábado e ao sábado não pode? Ou daqui a pouco elas perderam os empregos e não podem mais ficarem delas, né? Gente, as profissões que não são vistas como essenciais, decoradora, beleza, né? As festas, bailes, ok, não são essenciais. Mas onde esse povo trabalha para sustentar o essencial? Né? Porque se o músico não ganhar dinheiro, ele não compra comida.
né? não Vai é fechar o essencial para a mercado. sobrevivência dos outros. Mas para a própria, que nem eu. Ninguém vai morrer se não fizer a unha. De repente vai ficar com uma unha doendo, que tem uma pelezinha, enfim, né? Mas, e eu? Como que eu vou trazer a comida para o meu filho? Né? A profissão que eu escolhi, que é o que eu sei fazer, né? Então, ela é essencial, sim, para mim e para o meu filho, para a RGE, para eu poder pagar a minha luz, né? Para o SAMAI, é essencial, sim. Uhum. Né? Então, esses pequenos percalços, né? O quanto é difícil, né? E um outro detalhe, tá? O quanto tá complicado para as famílias darem contas do online, porque, Tá muito né? difícil. As profs, os pais, por exemplo, né? A Jaque precisou sair porque a internet dela talvez não tenha a mesma qualidade da internet que eu tenho. Né? Quantas profissionais como você, Karina, do magistério, precisaram daqui a pouco estarem tendo um custo de pagar uma banda, tá? Que não é a necessidade doméstica. Não só a banda, mas o celular, porque eu uso meu celular Também. direto. O equipamento. O ano passado eu tive que comprar um celular novo, comprei um baratinho, ele durou 6 meses. Por de tanto usar. Porque tu comprou um celular. Isso, tu comprou um celular que tinha uma demanda de memória pequena, porque para as tuas questões pessoais, WhatsApp, mensagem, fotografias, enfim, para a tua situação familiar dava conta. Mas tu usou ele de uma forma profissional. E ele não aguentou? Notebook é o nosso que tem que usar, a internet é nossa, sabe? E tem gente que diz, outro dia minha mãe foi até ali na frente da casa dela com meu filho, e a vizinha dela disse, nossa, como dá trabalho ensinar em casa. E ela disse, tu não sabe o trabalho que as profs têm. Ontem mesmo era feriado, e eu brinquei com a Nilce, que nós estávamos brincando quem toma mais café, né? Eu mandei uma foto minha trabalhando de manhã. Porque senão a gente não dá conta. Para fazer o a mais, que é o digital. Isso. E sem contar que tem a possibilidade de, quando voltar, os pais terem a liberdade de alguns ir para a sala de aula e alguns ficarem em casa. E quando aí, eu falo o professor vai dar 2 aulas diferentes. Três aulas. Quando eu falei em ansiedade, medo e insegurança, eu estava sentindo isso no início do ano. E ainda sinto, porque de uma hora ou outra as aulas vão voltar, né? Porque era para ter voltado dia 15 de março. Como é que ia voltar? Remotamente. Ou seja, ia ser assim, o grupo 1 vai hoje, o grupo 2 vai hoje, o grupo 3 vai hoje. Vai por semana, né? Não hoje, não por dia, por semana. Então eu ia ter que ter um plano de aula presencial. Os que estavam em casa precisavam de ter um plano de aula para eles fazerem em casa. E os pais que optaram por não mandar os filhos, eu preciso ter outro plano de aula. Então são 3. E eu tenho minha casa, eu tenho minha família e tempo para fazer tudo isso. 3 planos de aula diferentes. E qualificação, né, Karina? Tu estudou só para dar aula, tu estudou só didática para dar aula frente a frente. Frente a frente. Né? Uhum. E tem também a questão do tempo, por exemplo, 7h30 da manhã eu já tô com o celular, porque é o meu horário que começo a trabalhar, né? Então, mas tem pais que não podem até as 5h30 da tarde, que é quando eu encerro o expediente, responder as questões. Então, às vezes é 8 da noite e eu tô respondendo para pais, ajudando a entrar na plataforma ou ajudando numa atividade que não conseguiu. Então... Então, as pessoas estão subindo o coraçãozinho, né? Então, estão se identificando com o que vocês estão falando, né? Claro, nós estamos aqui falando de 3 áreas distintas, enfim, né? Mas tem muitas outras áreas, né? Como o caso daquela família que decidiu, né, que a esposa iria se dedicar ao cuidado dos filhos. Tá? Até tem algumas das amigas que estão aí, vivem essa realidade. A esposa, né, é artesã, decidiu ficar em casa cuidando dos filhos com artesanato. Ponto.
tá? Então, ela vai administrando os seus horários, né? Vai administrando, vai ficando com o filho. E o marido trabalha. Só que com a pandemia, esse marido foi enfiado para dentro de casa. Que aí, como no mercado de trabalho o homem não tem filho, claro que alguns levam isso para a vida pessoal, né? E esquecem que tem filho na vida. Mas, enfim, teoricamente, as empresas não consideram um homem como pai. Né? Então, ele tem uma reunião na mesa da sala, da cozinha, tá? 11 horas da manhã, essa mulher fazendo almoço, que um horário melhor pro manhã, que 11 horas da manhã. Né? E ela, quietinho, não fala, né? Como fica essa criança? Como fica esse profissional que tá ali angustiadíssimo, já possesso, porque o filho não cala a boca? Como fica essa mãe angustiada que ela não consegue fazer esse filho calar a boca porque ele não entende que o pai tá trabalhando? E as mães que estão em home office estão passando por isso também, não é só o pai, né? Sim, mas eu me refiro naquele caso onde o casal decidiu que a esposa ficaria em casa cuidando do lar. Sim. A criança não consegue compreender que o pai está em casa e não é sábado. E daí ele tá no dia a dia com a mãe, enfim, né? Mas é atípico, né? Daí quando ele tá em casa trabalhando, é complicado. Porque o pai seria só passeio, né? Uma coisa que nós conversamos ontem, o interessante do home office seria ter um espaço para isso. Um espaço dedicado só para isso. Mas como é que eu vou ter um espaço se eu vou de manhã para casa da minha mãe, para minha mãe ficar com meu filho? Então eu tenho material lá, eu trabalho na mesa da cozinha. Aí outro dia eu disse, cheguei em casa, tava cheio de roupinha, assim, na minha escrivaninha, tava cheio de roupinha do Arthur para guardar. Que eu não tinha guardado. Aí fui pro sofá da sala. Então, né, dicas de como lidar com isso no home office nesse momento. Tanto para pais, mães, homens, enfim, mulheres que tenham crianças em casa. Porque, às vezes até é o irmão, né, enfim, é o tio, porque a avó está cuidando do neto e o tio está trabalhando em casa, tá? Tanto para o profissional quanto para as crianças, é interessante que se tenha um espaço físico, tá? Único. Então, assim, aquele cantinho da casa, tá? Aquele espacinho, que eu tô aqui num canto bem num canto da casa, posicionada, tá? Com uma classezinha aqui, bonitinha, né? Eu tô bem num espaço físico bem limitado, tá? Quem vê cara, né, não vê o entorno, né? Porque eu não estou no consultório hoje, tá? Então, ter um espaço físico pequeno, né, organizado, né, adaptado, na verdade, tá? E sempre nesse mesmo lugar, tá? Isso organiza o inconsciente do profissional, tá? E isso também consegue organizar as crianças. Porque para quem está fazendo home office, às vezes tem que deixar o material ali, sair para almoçar e voltar. Tá? Então, o interessante é isso. E outra dica, tá? O pessoal da arquitetura e da engenharia entende disso muito mais do que eu, tá? Mas o interessante é que tu não fique com luz solar direto nos olhos. Que a luz fique, né, de ângulo, enfim. A janela fique assim ou assim, quando é possível, tá? Porque se a luz está de frente, é muito estímulo e o cansaço vem pra caramba. Tá? Então, são dicas, né? Porque a gente não precisa muita coisa. Né? Onde eu estou aqui, eu estou num canto, né? Como para vocês, estou bem. Aqui você enxerga a parede aqui, bem no cantinho, né? Adaptado, né? Né? Tem a minha cadeira, né? O note, o celular, as coisinhas, um espaço mínimo, tá? Mas meus filhos sabem que esse mínimo espaço é o espaço de trabalho da mãe. E como eu faço que eu preciso me deslocar para trabalhar? Tá? Talvez tu precise, Karina, em algum lugar na casa da tua mãe, tá? E na tua casa, ou com cadeiras, ou com, enfim, que tu, né?
tu adapte, né? Daqui a pouco, né? Ou um móvel, enfim, sabe aquelas coisas bem de enjambração mesmo, tá? Que tu possa escrever, que fique ergonômico, na altura correta, né? Para poder escrever, nesse cantinho, tá? Né? Que os teus livros fiquem duas cadeiras, que eles fiquem ali, enfim, tá? E esse espaço, ele não se desmonte quando tu vai almoçar ou quando tu vai para tua casa, porque na tua casa tem escrivaninha. Então, o máximo que você faça é simplesmente recolher os livros, porque é impossível, pelo custo dos impostos que os livros têm no Brasil, é impossível, tá? Nós temos livros dobrados, né? Então, que tu possa movimentar só o que tu obrigatoriamente tem que ir e vir. Tá? É o que eu tô fazendo. Para você não tem muita dica. O que eu poderia daqui a pouco dizer, tá? Te dar uma sugestão, é daqui a pouco tu ver com as tuas clientes, por exemplo, assim, quem é pacote, tá? De poder te pagar metade do valor do pacote agora, tá? E quando voltar, o restante do valor. Aí tu consegue mais ou menos se manter. Eu tenho um pacote no mês de 4 mãos e 2 pés, tá? Então, essa pessoa te paga esse valor a metade, tá? E depois, mais adiante, então, tu dá a mão de obra que já foi recebida e ela te paga a outra metade. É uma possibilidade, tá? De economicamente ambas as partes se ajudarem. Até porque existem mulheres, né? E isso, né? Desculpa, Karina, abrir a tua intimidade, mas Karina é uma que gosta muito de fazer a unha, né? Tem mulheres que nem eu que não é ligada. Eu gosto depois de feita, mas não me faz falta, né? Mas tem algumas mulheres que gostam de fazer a unha, né? Então, para essas mulheres, também elas precisam que a manicure continue trabalhando, né? Porque as manicures não são só, né? Não são só a mulher que faz a unha, elas acabam sendo meio que a mão da gente, né? Uma extensão da gente, é o momento, é o espaço. Muitas mulheres só têm um espaço único fazendo a unha. Só que fazer a unha é supérfluo, jogar futebol não é, né? Alguém critica um homem que está, por exemplo, situação financeira delicada, e jogar futebol toda semana? E uma mulher fazer unha toda semana? Que está numa situação não muito delicada. Quem é que não xinga ela? Né? Ou ir fazer luzes, né? No meu caso, agora, o meu problema até não é eu não ter as clientes, ou enfim. O meu problema é que eu não estou podendo sair de casa porque eu não tenho escola para deixar o meu filho. E se eu consigo um atendimento, eu tenho que arrumar alguém que fique aquela 1h30 com meu filho para mim. Porque 1 hora, 2, de repente, assim, eu tenho que chegar um pouco antes para organizar e tal. Sim, né? Sim, tu tem que chegar, tem que estar com o material esterilizado, conferir se as alicates todas estão bem esterilizadas, se elas estão afiadas, deixar o material limpo, aseado, né? E depois que terminou, então, fazer toda a esterilização do material, fazer a limpeza do espaço. Não é só o tempo de fazer a unha, né? Então, para mim, seria muito mais tranquilo se eu tivesse a escolinha, a segurança, eu levo ele, tô lá no meu trabalho, né? Que não me daria aquela correria, porque, na verdade, agora eu não tô conseguindo trabalhar por causa da escola, então é uma boa ideia isso que tu disse, mas como que eu vou pedir para a pessoa antecipar que o problema não é nem que eu tô proibida ou, né? Eu tô prejudicada porque o meu filho não tem aonde ficar. Sim, porque são duas coisas. O momento onde tu é, por força de lei, proibida de trabalhar. Este momento onde, por lei, tu pode, com restrições de horários, tu pode. Mas, porém, as escolas não voltaram, né? E, gente, o pessoal que trabalha em hospital, supermercado e farmácia, posto de gasolina, na segurança pública, tá? Deixa esses filhos aonde? Naquelas que... mãe trecheira, que nem eles chamam, né? Eu não acho seguro. Eu não acho seguro. E também a mãe trecheira cobra, né? Sim. Então, assim, se eu vou ter que sair
para mim fazer uma mão, eu não vou pagar o dia daquela pessoa para mim deixar o meu filho lá. Até porque eu não sei se elas cobram por hora, enfim, não sei, nunca fui atrás de ver, porque eu tenho medo, né? Mas Eu quero ir pra Joelma. eu, ele tá aqui falando comigo. Eu não acho seguro e não acho certo, porque, que nem eu disse, não teve problemas com a escolinha para eles bloquearem tudo, né? Então, é o que tá me atrapalhando no meu caso, né? Eu meio que perdi a meada aqui que ele veio conversar comigo, Sim, mas sim. a Isso ideia é home office de mãe. Tu tá ali concentrada, né? Isso. Domingo eu tava fazendo, foram ver a vovó, porque eles precisam de convívio, o idoso precisa ver os netos, com o mínimo, né, de exposição, mas se precisa, né? Então eles foram ver a vovó e eu fiquei trabalhando, tá? Eu tava concentrada fazendo, eu fiz toda a curadoria de conteúdo, toda a questão da semana, né? Aí faltava só um pedacinho, eu estava fazendo a conclusão do texto para o ao vivo que eu fiz sobre a síndrome do fantástico, que é a ansiedade do domingo à noite. Eles entraram pela porta. Cara, perdi. Acabou com o trabalho. Perdi. Eu não sabia mais nem do que eu estava escrevendo. Né? E é a mãe se concentrar em alguma coisa que o filho vem, mãe, 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 mãe. Tá? é o que ele está fazendo agora. E isso é da natureza, isso é pela preservação da espécie. Né? Quando a criança percebe que ela não é o centro das atenções da sua mãe ou do seu cuidador, ela entra em ansiedade. Porque se ela não for o centro de atenção, o adulto não a cuida. E aí ela está em risco. Então isso é da natureza. Mas às vezes a gente não tá legal para ficar escutando esse mãe, 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 mãe. Né? Não é nem não tá não legal, que a é não gente poder não tenha no momento, né? Não que a gente não tenha orgulho. Por exemplo, alguma de vocês já teve dor de cabeça e a criança não resolveu pentelhar justo nesse dia? Por quê? Ele está tentando nos manter viva. Quem disse que de vez em quando quem nos ama não é chato? Quem pensa isso nunca teve filho. Ou nunca foi mãe, né? Ele adivinha, assim, quando não dá, sabe? Ele Gurias, adivinha, né? nós estamos no nosso horário, tá? Posso só fazer uma colocaçãozinha, Nelson? Sim. Por fim, nesse ritmo de Whats que eu tava, de o dia inteiro, de noite, eu aprendi uma coisa de tirar um tempo para mim. Acho importante colocar isso aqui. Sim. Nem que seja, né, para ler um livro, para ouvir uma música, para esticar as pernas para cima e não fazer nada, mas tirar um tempo para mim. Porque eu aprendi com uma psicóloga que a gente tem que se cuidar para cuidar dos outros. Então eu, como prof, não vou conseguir cuidar dos meus alunos se eu não cuidar de mim. Usando a metáfora da Gênesis, né? Se Deus Pai Todo-Poderoso descansou no 7º dia, quem somos nós na fila do pão para não descansar, né? Mas enfim, tá? Nós temos horário a cumprir, né? Pela plataforma. Eu quero agradecer de coração a disponibilidade de vocês, tá? De vocês se exporem, né? Estarem aqui de coração aberto, contando um pouquinho da realidade de vocês. Tá? Eu espero que nós possamos ter ajudado muitas mães, tá? Que se sentiram aliviadas descobrindo que não são únicas. Tá? Então, eu vou deixar esse vídeo salvo no IGTV, tá? Para vocês posteriormente assistirem, enfim, ou indicarem para as pessoas assistirem. Tá? E eu estou à disposição, né, do que vocês precisarem, enfim, quem assistiu a live, enfim, tiver algum questionamento, alguma situação, se eu puder ajudar, né, na bio, então, tem meus contatos, né, tem WhatsApp, tem, né, ou pelo direct, ou pelos comentários da live mesmo, eu vou respondendo, e se for para as gurias, eu direciono para elas, tá? Mas de coração, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, de estarem aqui de coração aberto para ajudar outras mães.
querem falar alguma coisa? Esse tempinho. Agradeço o convite e espero ter ajudado de alguma forma. Não sei se as minhas palavras aliviaram um pouco. Espero que sim. A gente acaba vendo a realidade de outras pessoas, porque a gente acaba ficando só da gente, né? E pensando assim que o resto tá fluindo e realmente não tá, né? Eu tinha uma ideia assim, o pessoal tá em home office, tá ganhando dinheiro, então tá tudo certo. Eu não fazia ideia que a pessoa tava em casa, mas que não pode se sentir em casa, né? E para as pessoas entenderem também um pouco a nossa parte, que nem eu tenho medo de não ter para onde voltar para trabalhar depois que a escola do meu filho voltar. Então, são coisas que o resto das pessoas não pensam, né? Tá em casa, tá com o filho, tá segura, não vai ficar doente, mas eu não vou ter como pagar a minha luz e tal, enfim, né? E isso deixa a gente nervoso, né? Enfim. E muita gente não passa por isso, não faz ideia. Então, como eu não fazia ideia de como era o home office, tem gente que não faz ideia de como eu tô me sentindo, né? Então, gurias, vamos fazer um sorrisinho pra gente fazer um print pra capa do... Cheio do cabelo. Eu não sei se a minha luz ficou boa. Tá boa. Então, com essa foto a gente se despede, tá? Algumas pessoas nos parabenizaram pela iniciativa, tá? Então, assim, se vocês que estão assistindo tiverem sugestão de outros assuntos, vocês coloquem aí que eu vou atrás de gente para falar, né? Corro da mesma forma que segunda-feira, terça, tem sei mais que dia da semana, que eu fiz aquela live do home office e que as pessoas me pediram para a gente falar mais, e as gurias fizeram contato comigo, como tantas outras mães. Vamos se ajudando nesse momento, porque é o pouco, né, que eu posso fazer, mas se ajudar uma única pessoa já está valendo, né? Então, bom fim de semana, feliz Páscoa a todos vocês. Feliz Páscoa. Tá? E até mais. Até, tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau.